Você sabe, depois da vinheta tem informação aqui no canal Som da Repórter, mantendo o compromisso, pessoal, atualizando o Inter 2 vezes por dia aqui no YouTube, no canal. Você encontra sempre a notícia mais atualizada sobre o Internacional. Deixe teu like, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações para não perder nada, absolutamente nada do que a gente posta e do que a gente traz aqui no canal. Sigo na praia, curtindo o carnaval, mas trazendo atualizações para vocês. Então bora para falar de Internacional, pessoal, porque o Inter vai buscar reforços, provavelmente vai apresentar novidades. Isso não está saindo da minha boca, Leonardo Sonda, apesar de já ter antecipado que o Inter faria movimentos nessa janela interna, digamos, dos estaduais, mas isso foi dito pela boca do presidente Alessandro Barcelos, ele que é o comandante do Internacional, que concedeu entrevista após a classificação contra o Caxias, e ele foi perguntado sobre movimentos nessa segunda janela, e disse exatamente isso aqui, ó, vou fazer um resumo do que disse o presidente. Disse que algumas negociações requerem um timing diferente, então o Inter deixou alguns negócios em stand-by para que fossem resolvidos nessa segunda janela, porque os clubes estão em meio a disputas dos estaduais, enfim, tem toda aquela utilização dos jogadores ainda nos campeonatos, então o Inter aguarda também a eliminação e o término de alguns estaduais para avançar em alguns nomes. O presidente também disse, tenho certeza que será um mercado de movimentação, de muita movimentação, foi o que ele disse. E ele fecha com a frase que, na minha opinião, define que o Inter terá sim reforços nesse período, que vai do dia 10 de março, então daqui a pouquinho, até o dia 11 de abril, antes do início do Campeonato Brasileiro, ou ali já em meio às primeiras rodadas da competição. O presidente disse o seguinte, provavelmente teremos novidades. Então a gente acompanha agora exatamente o que disse ipsis literis o presidente do Internacional. Eu não vou falar em nome, mas é evidente que essa é um espaço importante ainda de movimentação. Acho que todas as equipes estão ligadas a isso. Tem times diferentes, porque alguns clubes disputam semifinais e finais. E tenho certeza que será um mercado de movimentação. O Internacional está bem atento a isso. Provavelmente teremos novidades em relação a esse mercado, é o que a gente está trabalhando já, e inclusive com esse olhar, algumas questões a gente postergou para que a gente possa realizar, até porque não poderiam jogar também no Campeonato Gaúcho. Bom, então está aí a fala do presidente Alessandro Barcelos, e sobre posições, pessoal, o Inter busca um meia ou também um camisa 8, aí vai depender do que o mercado oferecer. Porque, vamos lá, o meia reserva do Alan Patrick, ele já chegou, que é o Oscar Romero, até surpreendeu a todos a contratação desse jogador, ninguém estava falando desse nome, torcida, imprensa, ninguém havia já levantado essa possibilidade, mas o Oscar Romero foi contratado. Então, o Inter vai buscar um jogador que atue um pouco mais para trás, que possa ser esse camisa 8, talvez possa atuar também centralizado como meia armador, mas que venha mais de trás, e essa é a prioridade nesse momento. Até nesse contexto se mencionou o nome do Igor Gomes, né, jogador do Atlético Mineiro, que é um dos nomes que está sim sendo analisados pelo departamento de futebol, pelo Capa, que já fez também análise em cima desse jogador. Mas não é a prioridade, pessoal, a prioridade, vocês sabem, é um lateral direito. Mesmo que o Bryan Aguirre esteja jogando bem, eu acho que foi um dos melhores em campo na semifinal contra o Caxias, fez um bom jogo, acho que vem crescendo, mas o Inter ainda precisa de disputa, precisa de mais um jogador até para disputar essa posição. Eu acho que o Aguirre ele vem bem, sim, mas o Inter precisa de mais uma opção. O Natan já se provou um jogador que não tem condições de atuar no Inter, inclusive alguns bastidores, eu estive em algumas atividades abertas que o Inter fez no CT Parque Gigante, e o Natan realmente ele apresenta algumas dificuldades, em alguns fundamentos que um lateral não deveria ter tantas. Então, é um jogador que já demonstrou
que é insuficiente para o tamanho do Internacional. Então, camisa número 2, um lateral direito, é a prioridade nesta janela interna do futebol brasileiro. Sim, o nome do Willian ainda está na pauta, mas não é o único. O Inter observa outros laterais direitos. Estou também fazendo um trabalho de pegar a lista dos laterais que atuam no futebol brasileiro e checando um a um, para ver se tem contatos, se tem sondagem do Internacional em relação a esses nomes. Eu acho que o Inter tem mapeado já outros nomes, senão o Willian, porque é um jogador que não tem uma saída fácil do Cruzeiro. O Inter promete uma nova tentativa, mas não é algo fácil de ser concretizado. Então, resumindo, pessoal, o Inter vai em busca de reforços, provavelmente vai contratar, foi o que disse o presidente do Inter, e também a gente traz as posições buscadas pelo Colorado nesta janela interna. Bom, pessoal, quero fechar esse vídeo falando sobre o dia decisivo que o Inter terá, principalmente pensando na final do Gauchão. E o dia é nesta terça-feira, amanhã, dia 3 de março, no CT Parque Gigante. São 4 situações que o técnico Roger Machado, a comissão técnica e o departamento médico estarão de olho nesta terça. Como se reapresentarão Alan Patrick, Wesley e Borré, jogadores que podem retornar para esta final do Campeonato Gaúcho. Para o jogo de ida na Arena neste sábado, a tendência é que Alan Patrick e Borré estejam de volta. O Wesley, quem sabe, para o segundo jogo no estádio Beira-Rio. Mas também tem uma expectativa, pessoal, em quarto jogador que preocupa para o Clássico Grenal. E este atleta é Bruno Henrique. Ele que sentiu a coxa posterior da coxa esquerda na partida contra o Caxias, saiu ainda no primeiro tempo e vai ser reavaliado nesta terça. A tendência é que ele passe por um exame de imagem para apontar justamente quais as condições deste jogador. Se ele teve uma lesão, se foi apenas um desconforto muscular, o que há de fato com o Bruno Henrique. E esse jogador, que é titular hoje do Internacional, é uma grande dúvida aí para a semana que envolve também o Clássico Grenal. A terça também será decisiva para o futuro de Thiago Maia, que já adianto para vocês, pessoal, não deve jogar no Internacional ao longo da temporada. Ele deve ser mesmo vendido para o Santos. O que está em jogo, na verdade, é se o Thiago Maia, entre esse período que ele ainda não foi vendido para o Santos por conta de problemas entre Santos e Flamengo, e o período que ele está sem jogar, se ele vai jogar com a camisa do Internacional, se ele vai ser utilizado, por exemplo, nas finais do Campeonato Gaúcho, até porque o Inter tem ali problemas na segunda função do meio-campo, pode ter um problema ainda maior com a ausência do Bruno Henrique. Então o que está em jogo é justamente isso, essa decisão, se o Thiago Maia volta a treinar e volta a ficar à disposição para os jogos da final. O que está em jogo não é exatamente se o Thiago Maia vai ou não ficar em definitivo, porque a saída dele ela está muito bem encaminhada, a não ser que o Santos de forma alguma consiga um acordo com o Flamengo, o que não é a tendência. O Santos está demorando, mas ele deve aí conseguir um acordo com o clube carioca. Ainda não aconteceu, mas deve acontecer ao longo do próximo mês. Então, o que está em jogo é justamente isso. O Thiago Maia joga as finais do Gauchão ou fica de fora já e tenta encaminhar sua saída para o Santos. É isso que vai começar a ser discutido nesta terça-feira, pela direção e pela comissão técnica do Internacional. Então é isso, pessoal. Volto amanhã para a gente atualizar o Internacional, que se reapresenta no CT Parque Gigante, com todas estas dúvidas para a semana Grenal. Deixe teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e eu volto amanhã no próximo conteúdo. Valeu e até mais!